que dali a gente vai se auxiliando para vocês conseguirem colocar no AVA, né, tanto o trabalho quanto depois as questões da prova. Então, vai ser importante saber mexer por lá, tá bom? Porque dali a prova é feita por lá, provavelmente vai ser um questionário, né? Então, dali a gente fica mais fácil da gente estar conversando. Quem ainda não tem acesso ao AVA, hoje eu tive uma aluna que entrou em contato comigo que não estava com acesso ao AVA. Corre lá, então, dali para mandar um e-mail na secretaria para eles arrumarem isso, até porque se a prova realmente for virtual, que tem grandes chances de ser, a gente já se prepara antes disso, tá bom? Com relação aos trabalhos, eu verifiquei todos, estão todos ok, excelente, todo mundo tirou um ponto, garantiu o seu um ponto dos trabalhos, né? Depois a gente vai ver se vai fazer mais um ou mais dois, pode ficar tranquilos, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao exercício e tudo, vocês podem me perguntar hoje ou na semana que vem. Tinha programado, então, que na semana que vem vai ser a nossa revisão, porque a outra aula antes da prova vai cair justo no feriado do dia 21 de abril. Então, dali no dia 21 a gente não vai ter aula, né? Por isso que, então, da próxima aula a gente faz uma revisão bacana de todo o material, todo o conteúdo que a gente viu, e dali depois disso a gente já inicia essa parte, né? A primeira parte que é a prova. Depois a gente vai focar muito mais nas reações químicas em gerais. Vamos conversar um pouquinho, por exemplo, como que é a absorção de cada uma das macromoléculas, então os carboidratos, as proteínas, as vitaminas. A gente vai estudar um pouquinho do sistema, né, digestório. A gente vai também estar verificando como que se dá a função dos remédios, né, os fármacos no organismo. Então, dali a próxima remessa, né, vamos dizer assim, de conteúdo, eu quero trazer para vocês bem assim inserida a enfermagem. Quero que vocês tenham assim uma experiência bem clara, assim, por exemplo, baixou a pressão, aumentou a pressão, deu hipoglicemia, né? Ou a pessoa está desmaiando, o que será que aconteceu? Que tipo de reação química que aconteceu, né, com essa pessoa? Então é legal que vocês vão se preparando, né? Não vai ficar uma coisa só teórica. Mas toda essa parte inicial aqui é importante que vocês vão saber, né? Tipo, o que é então o caso da glicose, né? Diabetes. Tá, mas o que é glicose? Então, daí vocês vão conseguir lembrar, né? Glicose faz parte do carboidrato, que dá energia. Então, se a pessoa está com muito açúcar no sangue, ela tem problemas diabéticos. Então, o que isso pode acontecer? Então, você sabe que quem tem problema de diabetes muito elevado, inclusive, às vezes, tem que estar até retirando alguns órgãos, né? Tem que fazer a remoção. Então, é complicada essa situação, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho mais das substâncias. Eu vou apresentar agora e compartilhar com vocês a minha tela. Eu acredito que já temos uma turma bacana. E caso alguém vai entrando dali, eu vou aceitando para entrar se pedirem, tá bom? Então, deixa eu abrir com vocês aqui o slide. E a gente vai primeiro rever um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, que é essa parte importante da bioquímica. Então, vamos ver, está carregando. Se alguém puder dali, só me confirmar, só um minutinho. Vocês conseguem ver a tela? O slide, biomoléculas? Eu preciso que vocês falem no áudio, por favor. O chat agora eu não consigo ver. Sim, professora. Sim. Obrigada. Então, vamos lá. A revisãozinha, então, um pouquinho da aula passada, qual que foi a parte mais importante? Obrigada. Vou só permitir aqui. Aí. Então, a primeira parte é aquilo que a gente já estava comentando, as biomoléculas, as mais importantes de todas, e tudo estão relacionadas a elas, né? As biomoléculas que são responsáveis por nos dar energia, elas são responsáveis pela formação das células, e se forma a célula, vai formar todo o organismo, né? Porque vem a célula, depois o tecido, os órgãos, o sistema. Então, tudo que a gente falar sobre as células, ela acaba se referindo ao sistema completo, né? A gente dividiu elas, então, em macromoléculas, orgânicas,
ou inorgânicas, mas também temos as micromoléculas. Então, macromoléculas é quando elas são grandonas. Reparem aqui, ó, no caso dessas biomoléculas, como essas são mais complexas, tem muito mais estruturas, muito mais elementos, né? Você veja aqui nos carboidratos, ele tem várias estruturas. Os ácidos nucleicos, além de ter várias dessas bolinhas que são os elementos que compõem ele, eles fazem ainda esse ciclo entrelaçado. Tem os lipídios, que são a gordura, tem as proteínas, que são responsáveis pelos nossos músculos também. Então, note como elas são todas macromoléculas. E tem uma menorzinha, que dali é a micromolécula, que é a vitamina, mas também é considerada orgânica. Então, todas elas têm carbono na sua estrutura. Mas a gente não é feito só de biomoléculas orgânicas, nós temos também as biomoléculas inorgânicas, que são aquelas que em sua estrutura química não tem carbono. Então, a gente tem aqui os sais minerais, né? Deixa eu só arrumar aqui para vocês, que eu coloquei vitaminas, eu mesmo errei. É bom que a gente nota isso, depois eu arrumo lá no AVA também, tá? Minerais. Vamos colocar aqui. E a água. A água, a gente sabe mesmo que a água não tem carbono, certo? Então, aqui, os sais minerais e a água sem carbono são consideradas inorgânicas. E as vitaminas estão aqui, ó, como orgânicas. Então, a gente verificou que todas elas estão relacionadas ao nosso metabolismo. Então, quando a gente fala de metabolismo, a gente está se referindo a todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo. Tanto aquelas de digestão, né, de digerir um determinado corpo estranho, de digerir os alimentos, né, então, que seria a parte de catabolismo, que é cortar em vários pedacinhos, como na parte de formar novas substâncias, que dali seria o anabolismo. Então, a gente verifica que o metabolismo está muito relacionado com o tipo de alimentação que a gente tem, né? Se eu quero armazenar um pouquinho mais de energia para depois, então, por isso que a gente tem aqui uma estrutura da energia, ela está relacionada com todo o nosso organismo, o funcionamento de todos os sistemas, e isso também deve ser levado em consideração que a gente também tem a parte psicológica, então não é só o organismo funcionando, mas o nosso próprio bem-estar. Se tiver faltando alguma vitamina, algum nutriente, a gente também começa a ter reações diferentes. Então, por exemplo, se você levou um susto, você tem o quê? Um acúmulo da adrenalina, né? A adrenalina sobe lá no meio. Agora, se você está com uma falta, né, de alguns receptores, faz com que às vezes fique em casos de depressão, casos que não conseguem absorver os nutrientes, né? Falta de vitamina D, a pessoa fica um pouquinho mais apática, né? Então, tudo isso está relacionado às reações químicas que acontecem no nosso organismo. Então, as reações químicas, elas são direcionadas ao metabolismo e as funções metabólicas, temos dois processos. O anabolismo, que eu vou formar novas substâncias, e o catabolismo, que é quando eu vou degradar, então cortar ela. Para às vezes ficar um pouquinho mais fácil, associa a letra C, ó, C de cortar e o A de formar, né? Então, o que parece que é o Czinho, então C de cortar. Então, quando eu vou pensar em quebra, em corte, em pegar uma estrutura maior e dividir ela em menorzinhas, a gente chama isso de catabolismo. Então, aqui tem um resumo bacana. Ó. Catabolismo, eu pego uma molécula complexa, grandona, e corto ela em moléculas mais simples. Quando eu faço esse processo, eu libero energia. Agora, se eu quero fazer o contrário, eu quero construir alguma coisa, então, a partir de moléculas simples, eu quero construir moléculas complexas, eu preciso absorver energia para esse processo, tá bom? Então, aqui está um resumo bem bacana do que é o metabolismo. Ele é dividido em dois, o catabolismo é quando tem a degradação, então, complexas viram simples, liberando energia, e no anabolismo é a formação, então as moléculas simples vão se transformar em moléculas mais complexas. Todas elas são importantes, não tem um processo que é mais importante que o outro, né? Se eu quero formar novas células, o que eu preciso? Eu preciso pegar aquela molécula que já estava complexa, grandona, e pegar partes dela menores, né? Moléculas mais simples, para formar, por exemplo, a minha parede celular, a minha mitocôndria, né? Então, tudo isso
é verificado sobre a necessidade de algum nutriente que eu preciso estar cortando, então, para formar depois novas moléculas. Então, quando a gente verificou a questão da bioenergia no metabolismo, a gente viu lá que tinha energia. Ou você quebra e daí você libera energia, ou você forma energia, né? Então, você pode estar liberando essa energia ou absorvendo a energia. Só dar uma pausa aqui que você está atrapalhando vocês aqui, a latição dos cachorrinhos. Então, aqui tem um resumo, né, do metabolismo. Nesse caso, a gente tem uma estrutura complexa, grandona. Se eu vou dividir elas em partes menores, ou seja, cortar, lembra com C, catabolismo, corto elas e libero energia. Agora, se eu quero formar a partir de moléculas menores, formar uma grandona, uma maior, é o anabolismo e isso me consome energia. Então, a energia, quando a gente se refere a ela, vocês vão sempre lembrar do ATP, que é adenosina trifosfato, que é aquela que vai fornecer, então, a energia para nós. Então, quando a gente tem as células, né, tanto animais quanto vegetais, dentro de cada célula existe uma organela que é especialista nessa parte de energia. Dentro das células vegetais, a gente tem o cloroplasto, né? O que ele faz? Ele pega o CO2 e a água, junto com a energia solar, libera glicose e oxigênio. Então, o que a gente faz? A gente respira, né? Inspira o oxigênio que foram as próprias plantas que geraram, né? Então, a gente faz essa captação também com a glicose e com o oxigênio nas minhas células mitocondriais. A gente viu que, então, essa parte da respiração celular é o processo que vai fazer, então, a minha formação de energia para o organismo animal. Então, aqui a gente tem a primeira sobre organismos vegetais e essa segunda, os organismos animais. Então, a gente capta o oxigênio, mas libera o CO2 e a célula vegetal faz o contrário. Ela aproveita esse CO2 que eu liberei e faz para mim depois a produção de oxigênio. Então, isso que é bacana, é um ciclo constante entre as nossas células. Lembrando que a respiração celular, então, é aquela que é mais responsável pelo processo da nossa liberação e formação da energia. Então, a gente tem aqui a adenosina trifosfato, porque tem 3 moléculas de fosfato. Quando eu vou fazer essa quebra, eu vou liberar a energia e o fosfato fica sozinho. Então, ao invés de tri, vira difosfato. Por isso que esse nome de adenosina trifosfato vira adenosina difosfato. E depois a gente tem também o mesmo processo. Se eu quero depois juntar um fósforo nessa estrutura, fazer com que o ADP vire ATP, eu preciso absorver a energia. Então, isso fica em constante movimento no nosso organismo, né? Sempre tendo essas reações. E onde que nós obtemos a energia? Dos alimentos. Então, a gente tem os alimentos que vão fornecer proteínas, os carboidratos e os lipídios, e depois, dentro da respiração celular, é que eu vou fazendo essa conversão de ADPs em ATPs. Então, a gente tem 2 tipos de reações, as endotérmicas, que são aquelas que absorvem energia, e a gente tem as exotérmicas, que são aquelas que liberam energia. Então, vamos pensar. A gente viu que no catabolismo, aquela que corta as moléculas, a grandona em menores, eu libero energia. Então, se eu libero energia, o catabolismo é uma reação química exotérmica, ela libera energia. E em compensação, se a gente vai estar falando do anabolismo, que é formar novas moléculas, o que ele precisa? Absorver energia. Então, quem absorve energia, o anabolismo, é uma reação química endotérmica. Tá bom? Então, aqui é mais para conhecimento. E depois a gente entrou no finalzinho da aula, dentro da parte da respiração celular. Igual eu falei para vocês, eu não quero que vocês decorem todas as etapas, né, se preocupem com tudo isso, apenas quero que vocês lembrem que, então, a respiração celular ela é dividida em 3 etapas e que a última etapa é a que vai liberar mais energia. Então, no primeiro momento, a gente tem a reação de glicólise, que acontece fora da mitocôndria, mas ainda dentro da célula, ali no citoplasma, e a glicose, então,
é quebrada e vai virar uma molécula menor, que é piruvato. Depois, a gente tem uma segunda fase dentro da respiração, que é o ciclo de Krebs, e por último, a cadeia respiratória ou a fosforilação oxidativa, esse nome grandão aqui. Então, lembra lá, se vocês querem decorar mais fácil, é glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tá? Então, a respiração é onde a gente vai obter energia, e daí é um processo aeróbico, porque acontece na presença do oxigênio, e ocorre na mitocôndria em 3 fases. Primeiro acontece fora da mitocôndria a glicólise, depois o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória. Então, aqui tem a figurinha mostrando para vocês. A minha célula, ela já está aqui fora, né? Eu tenho que a absorção da glicose através dos alimentos e através também do oxigênio. Então, afinal, é uma respiração. A gente inspira o oxigênio. Então, fora, aqui dentro da célula, mas fora da mitocôndria, tem a primeira etapa, que é a glicólise. A glicose, que é uma molécula maior, né, ela tem 6 carbonos, ela vai se transformar em 2 de piruvato, que é de 3 carbonos cada um delas. Então, depois disso, que a molécula ficou um pouquinho menor, ela pode entrar dentro da mitocôndria e participar do ciclo de Krebs, e depois uma terceira etapa, que é a fosforilização oxidativa ou cadeia respiratória. Então, melhor chamar de cadeia respiratória. Aqui também tem um resumo, ó, o que acontece fora da mitocôndria, a glicose sofrer glicólise e se transformar em piruvato, já forma um pouquinho de energia aqui. Depois, dentro da célula, ciclo de Krebs, libera o CO2, também energia, e depois a fosforilação oxidativa transforma em água. A última etapa é onde faz mais ATPs, tá bom? Então, esse é um resumo da aula anterior. Agora, vamos ver um pouquinho nessa aula aqui sobre a fisiologia da nutrição. Então, o que é a nutrição? A nutrição é você ingerir um alimento, você vai degradar aquele alimento e depois vai absorver esse alimento, todos os seus nutrientes. Então, quando a gente fala no processo digestivo, a gente fala de todas as etapas. Então, você prepara o alimento, você colhe o alimento se ele já estiver cru, você vai fazer o que? A digestão, então a ingestão, você vai mastigar, e a partir do momento que a gente já começa a mastigar, o pH da boca, que é ácido, já começa a digerir aquela molécula grandona. O que é isso? Catabolismo. Então, lembra lá, do C, de cortar. Ela corta aquela molécula grandona dos alimentos e começa ali a degradar, a digerir. Então, eu ingeri, já na boca começa a degradação, mas o maior processo dessa degradação do meu alimento é feito no estômago, onde a gente sabe que o pH é mais ácido ainda. Então, ele vai lá degradando e ele já vai liberando essas substâncias e moléculas mais simples para todos os órgãos. Depois disso, que passou para o estômago, começa a passar pelo intestino. Então, quando a gente está no intestino, é onde a gente tem umas etapas de bastante absorção dos nutrientes. Então, aquilo que não conseguiu ser absorvido ainda, ali no intestino já começa a absorção do alimento. Então, note como a gente já tem todo um caminho do sistema digestivo acontecendo justamente isso, a ingestão, a degradação e também a absorção do alimento. Depois a gente verifica que existem importantes organizações relacionadas ao processo de nutrição. Então, a gente tem lá os intestinos, eles fazem a absorção dos nutrientes após a digestão, que foi o que eu comentei com vocês, no estômago ele é digerido, mas a absorção mesmo das moléculas tão menorzinhas é no intestino. Por isso que ele no intestino é tão longo e faz caminhos e zigue-zagues, para te dar tempo, né, nessa área superficial maior, fazer a absorção máxima dos nutrientes. É o que a gente tinha comentado já numa das aulas, que quando é feita a cirurgia de redução do estômago e que fazem uma captação também, retira um pouquinho do intestino, acaba dificultando um pouquinho dessa absorção. Então, muitas pessoas que fazem redução do estômago têm que fazer uma suplementação alimentar, têm que estar, então, às vezes, tomando injeção ou tomando comprimidos de vitaminas, de A, zinco, todas elas para poder, então, absorver nutrientes, porque fica com uma falha ali no sistema.
Além do intestino, que outros órgãos participam dessa fisiologia da nutrição? O próximo, pode falar. Então, na verdade, assim, só nessa questão essa questão de absorção de nutrientes pelo intestino, no meu ambiente de trabalho eu atendo muito paciente com ostomia. Existe alguma dificuldade nessa questão de absorção nesses pacientes? Também existe sim. Quando começa a ter esses problemas de nutrição de nutrientes, ele vai também desencadeando vários tipos de outros problemas, né? Então, ele também acaba afetando essa questão de você conseguir absorver. Então, os pacientes acabam tendo essa dificuldade. Às vezes também, quando depois de um determinado período existe outros tipos de doenças, também vai tendo problemas de absorção, mas os principais estão sendo verificados sempre no intestino e no fígado, que são os principais que fazem a absorção. Então, deixa eu ver aqui. Eles estavam comentando que estava cortando, agora está melhor o som? Que às vezes a internet pode dar umas falhas, né? Para mim aqui tá bom, professora. Obrigada então, Gabi. Vamos lá, qualquer coisa vocês podem me falar. É que o chat eu não consigo ver quando o slide está grandão, na modo de apresentação, dali eu fico sem saber, mas qualquer coisa, se vocês virem que está ruim mesmo, abre o microfone, por favor, e fala comigo. Ou dá para também, embaixo ali do chat, tem o levantar a mão, que dali eu escuto o barulhinho, daí eu já saio da tela maior para poder ouvir o que vocês estão querendo. O próximo, então, igual eu comentei com vocês agora, é o fígado, né? O fígado, ele é muito importante, ele vai fazer parte agora do nosso metabolismo hepático. Então, quando a gente fala do fígado, é muito comum o pessoal falar assim, quando vai em festa, né? E bebe muito, fala, vou dar trabalho para o meu fígado, o que eu vou tomar? Um figatil, porque o fígado começa a dar algum sinal de problema, é verificado, então, que ele está com algum problema com relação à distribuição dos nutrientes. A gente vai ver bem a fundo a partir do que acontece com o fígado, né? Mas a gente já sabe de antemão que quando a pessoa toma muita bebida alcoólica, ela sobrecarrega o fígado e acaba tendo problemas de cirrose. Então, além disso, quando a gente verifica problemas do fígado, as pessoas também às vezes começam a ficar com o olho amarelado, tem uma dificuldade de estar absorvendo, de distribuir os nutrientes no corpo. Se está faltando alguma coisa, o fígado ele já aparece então como um dos principais órgãos a mostrar que alguma coisa está fora do comum. O próximo é o pâncreas. O pâncreas, ele é pequenininho, mas ele é muito importante, porque ele é responsável por liberar os hormônios. E quais hormônios são eles? A insulina e o glucagon. E eles são um dos principais hormônios que a gente verifica dentro do nosso sistema para o funcionamento correto. A insulina, onde que a gente escuta falar? Quando tem casos da diabetes, né? Então, com problema de diabetes, o que o pessoal faz? Eles acabam tendo que ser medicados com insulina. Então, note como é importante verificar o equilíbrio do sistema através, então, dos órgãos. Então, se os órgãos estão funcionando de maneira correta, ele vai liberar os hormônios todos e consegue fazer a distribuição, a absorção de todos os nutrientes no organismo. Então, a gente tem dois efeitos aqui. A insulina, ela tem o efeito anabólico, que era o ANA, era formação, e o glucagon tem efeito catabólico. Lembra lá do C? Que corta, então, aquelas moléculas que têm estrutura mais complexa em moléculas mais simples. Mas a gente vai ver também cada um deles. Outros órgãos, os músculos, que são os tecidos importantes na nossa contração muscular, então movimentação, levantar alguma coisa, o próprio o coração, quando ele começa a fazer o movimento de bombear o sangue, também é uma contração muscular. Então a gente verifica o uso dos músculos nessa nutrição e absorção e distribuição dos nutrientes. Os outros são responsáveis, são os adipócitos. Sempre quando vocês verem essa parte de ou a parte que a gente fala dos lipídios, são relacionados à gordura. Então, aqui, os tecidos adipósitos são aquelas células, né, dentro do tecido adiposo, que tem a capacidade de armazenar gordura. É claro que muitas vezes a gente não quer que o organismo armazene a gordura,
né? Mas é importante também porque ao longo do dia, quando você não está se alimentando direito ou passa por períodos muito mais compridos de jejum, então os adipósitos conseguem, então, a gente absorveu gordura, armazenou essa gordura, vai poder estar utilizando como fonte de energia posterior. E também podemos citar o encéfalo, que é uma região composta pelo tronco cerebral, cérebro e cerebelo, então, né, na nossa cabeça, e é de vital importância para o controle do ser humano. A gente vai falar de cada um deles separadamente, mas essa é só para vocês verem como dentro do processo da fisiologia da nutrição tem um equilíbrio de todos os órgãos se comprometendo e trabalhando juntos para o nosso metabolismo. Então, isso a gente chama de metabolismo integrado. Então, integrado é o quê? Porque eu tenho vários órgãos trabalhando juntos nessa questão. Então, enquanto o meu fígado está trabalhando, meu pâncreas também está liberando os hormônios, e dali nisso eu estou fazendo a digestão com o estômago, todos eles estão ao mesmo tempo trabalhando, absorvendo e liberando os nutrientes. Então, é por isso que eu chamo de metabolismo integrado, que são várias vias metabólicas que estão funcionando para nossas células funcionarem, e se a célula funciona, funcionam todos os outros tecidos, órgãos, sistemas, já que a célula é o carro-chefe de todo o nosso organismo. E também, a atividade determina o fluxo da matéria através das vias metabólicas. Então, o organismo já fala, está faltando nutriente, está faltando vitamina. Então, quando você come, por exemplo, uma fruta e ali, por exemplo, tem um sal mineral, o corpo já vai lá, opa, vamos aproveitar porque está tendo falta disso. Ou não, já estamos com bastante desse material, pode descartar e dali, então, pode fazer a excreção desse material porque não precisa mais, né? Então, isso é muito interessante porque o corpo trabalha nesse equilíbrio de saber o que está faltando e saber também o que ele já está em excesso que pode ser liberado. Então, aqui, essa figurinha está em inglês, né? Mas eu só trouxe mais para vocês verem como dentro desse organismo, desse metabolismo integrado, a gente tem várias estruturas, então, que vão estar trabalhando no nosso metabolismo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o tecido adiposo, a adipose, que é o que é a gordura, então ela vai estar mobilizando os triglicerídeos. A gente tem aqui a musculatura, né, o músculo, que são responsáveis por o quê? Pela contração. Então, para isso, ele vai gastar energia. Então, por isso que diz aqui, ó, usa o ATP para os trabalhos mecânicos. Então, levantar, baixar, para fazer. Então, poderíamos colocar também aqui dentro do coração esse trabalho de ficar bombeando, né? Então, é um trabalho muscular que vai gastando energia. E, ao mesmo tempo, a gente tem lá, por exemplo, o intestino, que está absorvendo os nutrientes, né? A gente tem aqui o fígado, que tem, então, o processo, ele vai fazer o processo dos lipídios, carboidratos e as proteínas. Então, o nosso fígado é muito importante para fazer todo esse trabalho metabólico. A gente tem também o pâncreas, que, igual a gente falou, que vai liberar os hormônios, os principais, que é a insulina e o glucagon. Então, através disso, ele vai liberar onde? No sangue, que é o nosso principal veículo, que a gente já conversou. Inclusive, o sangue, ele é considerada a solução tampão que traz o equilíbrio. Se verificou se algum pH está mais ácido, está mais básico, ele já cuida, né? Vai verificando que nutrientes que precisa, que substâncias precisa para voltar ao pH de equilíbrio, tá bom? Então, com isso, a gente tem também o nosso cérebro, que vai liberar também os nutrientes, e é ele que vai passar as informações para todos os organismos estarem funcionando. Quando a gente fala do metabolismo integrado, é importante também lembrar que quando um órgão começa a falhar, a gente já sabe que os outros também começam a ficar em déficit de alguns nutrientes. Então, infelizmente, quando a gente escuta casos assim que a pessoa começa a falar, o rim parou de funcionar, depois, agora parou o fígado, agora é o pâncreas. Daí, quando vai começando uma falência múltipla dos órgãos, é comum que dali o paciente venha a óbito. Então, começou a falhar num organismo, rapidamente você já tem que correr atrás para que o sistema funcione e ele não pare, né, com que os outros também parem de funcionar. Então, o rim parou, ele vai ter que ir para a hemodiálise, ele vai ter que ir para fazer esse trabalho, porque está faltando, então, para que o sistema seja engrenado, funcionando de maneira adequada. Então, o nosso
próxima figurinha aqui, a gente verifica aqui, então, cada um deles. Então, não se preocupe que lá estava em inglês, aqui a gente tem um resuminho deles. Então, o cérebro, por exemplo, ele usa a glicose como fonte de energia, exceto num jejum muito prolongado, porque dali não tenho mais energia, eu não comi nada de carboidrato para ter virado glicose, né? Então, quando eu estou em jejum muito prolongado, ele não vai utilizar a glicose. Mas se eu não estou em jejum, eu estou me alimentando normalmente, o cérebro vai utilizar, né, a glicose como a fonte de energia, então como fonte de ATP. Ele não possui estoques de glicogênio e os ácidos graxos. O que são os ácidos graxos? São aquelas estruturas menores que vêm dos lipídios, da gordura. Eles também não podem ser utilizados pelo cérebro, pois não cruzam a barreira encefálica. Então, existe uma barreira de não ir a gordura para o cérebro. Diferente quando a gente escuta, por exemplo, ele está com o fígado, com gordura, com muitos lipídios, ácidos graxos, né? Então, isso também é importante a gente estar verificando. Outro ponto que eu lembrei agora, que queria só lembrar vocês, é no caso da medicação, né? Quando você começa a tomar muita medicação, e isso acaba afetando outros órgãos. Então, estava com muita dor de cabeça, toma muita medicação e dependendo dela começa a afetar o fígado, né? Então é justamente porque o fígado é responsável de fazer essa distribuição, então ele fica às vezes muito sobrecarregado e isso também acaba dificultando a distribuição, o equilíbrio do corpo, tá bom? O nosso próximo é o músculo, então ele utiliza glicose, os ácidos graxos e os corpos cetônicos para produzir energia. Estoca grande quantidade de glicogênio e não exporta glicose, né, ou açúcar para o sangue. E também tem uma grande atividade fermentativa. Então, é aquele processo que faz a fermentação, né? Então, igual a gente viu, quando o músculo começa a fazer processos fermentativos muito elevados, é quando começa a dar a cãibra nas pessoas. Então, começa a fazer muita atividade física, não tem oxigênio, ele fermenta, e isso faz com que haja liberação do ácido lático, e esse faz a cãibra que todo mundo se incomoda quando está com a dor, né? Nosso próximo lá, tecido adiposo. Adiposo, gordura. Então, a parte da energia foi estocada no ser humano na forma dos triglicerídeos e ele não sintetiza os ácidos graxos, mas sim os trigliceróides. Professor, não vou lembrar desses termos, não se preocupe. É importante você lembrar aqui que tecido adiposo é gordura, então, através dos lipídios, né? Professora, começou a cortar agora, tá? Triglicerídeos, né? Ah, tá. Uhum. Vamos verificar aqui se a internet está muito ruim. A partir do tecido adiposo já não entendi mais nada. Então, vamos lá de novo. Obrigada, vamos lá. O tecido adiposo, então, é a parte onde a gente trabalha com a gordura. Então, é ela que vai estar acumulando o quê? Os ácidos graxos que vão fazer a minha liberação da energia. Então, quando a gente faz esse estoque das camadas de gordura, é justamente porque se faltar determinada glicose para você poder distribuir rápido, você utiliza a gordura como fonte de energia. O nosso próximo órgão são os rins, que tem a função do que? De gerar a urina. O que é a urina? A urina é você liberar, né, tudo aquilo que você está excretando do organismo, que é o que não funciona mais e não é de boa qualidade. O organismo não precisa mais dele. Ele também filtra o sangue cerca de 60 vezes por dia. Então, o rim sempre está ali em constante trabalho. E além disso, quando a gente tem um jejum prolongado, ele pode contribuir para a manutenção da glicemia através da gliconeogênese. Professor, preciso lembrar desses termos? Não, é só lembrar, por exemplo, que os rins fazem a filtração do sangue e geram a urina, né? E o próximo, que é um dos órgãos mais importantes, é o fígado, que a gente vai falar sobre o sistema, então, hepático, né? O metabolismo, né? E daí, com isso, a gente verifica que o fígado é o controlador da glicemia. Pode falar. Tá cortando, professora. Deixa eu verificar aqui só na internet. Tá cortando. E agora, tá melhor? Tá cortando. Agora tá melhor? Tá de novo? Eu vou cortar a minha câmera. O meu aqui, a internet está conectada normal. Eu vou cortar minha câmera
Vou ver se isso ajuda um pouquinho, tá bom? Deixa eu cortar aqui. Cortar a minha Meu câmera, tá que daí normal. pode ser que Dá uma tá travadinha, mas é normal. bem pouco. É. Tá aqui. Eu cortei agora a minha câmera, mas vocês vão conseguir ver a apresentação ainda. Vamos ver se isso aqui ajuda um pouquinho para não cortar tanto. Senão eu reinicio a internet também. Então, voltando aqui no fígado, que a gente estava falando que o fígado é um dos principais órgãos, ele que vai fazer essa distribuição dos nutrientes, né, durante o organismo. Ele é o controlador da glicemia, então como que está o açúcar, todo o sangue, se está respondendo bem, de maneira adequada aos estímulos hormonais. Ele estoca a glicose na forma do glicogênio para manutenção da glicemia sanguínea, então no sangue está tudo equilibrado. E além disso, os compostos absorvidos no intestino, eles são metabolizados pelo fígado, ou depois vão passar por ele. Então, note que a gente comentou que no estômago é feita a degradação e a absorção dos nutrientes é nos intestinos. Então, o intestino, ele absorveu esses nutrientes e depois ele leva para o fígado. Então, o fígado é que vai metabolizar esses nutrientes que o intestino absorveu. Agora a gente vai falar sobre o metabolismo basal. Quando se falar em metabolismo basal, é aquele que está relacionado à energia que o organismo gasta de acordo com algumas atividades e outras funções. Quais seriam elas? Então, o caso de atividades involuntárias, como respirar, o coração bater, piscar os olhos, são coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, né? E também tanto voluntárias como involuntárias, mas você não fica toda hora pensando, eu vou piscar, não vou piscar agora, né? Só se você pensar assim, agora eu vou parar de piscar, e realmente você para um pouquinho. Mas, se você pensar, você consegue controlar a tua respiração, mas ao longo do dia você vai respirando e nem percebe. É a mesma coisa que caminhar, você levanta, vai fazer as coisas, você não fica olhando cada um dos passos que você está fazendo. Então, essas atividades, como respirar, piscar o olho, coração bater, são atividades, né, que acabam se tornando involuntárias. Você não vai pedir para o seu coração parar de bater. Esse é um dos mais clássicos, né, porque realmente ele é involuntário, é ele que está trabalhando ali. E esse tipo de atividade, então, que você não está controlando, ele gasta cerca de 75% da energia que a gente consome. Então, ao longo do dia, essa energia que você acumulou e que você obteve dos alimentos vai indo para o metabolismo basal. Além disso, a energia utilizada para as funções no organismo, como sistema nervoso e circulação. Esse é outro ponto muito importante, porque também a nossa circulação, ela está toda hora. Vocês viram ali, o rim, ele fica fazendo a filtração do sangue 60 vezes. Vocês vão voltar aqui só para vocês verem aqui. Os rins, aqui ó, filtra o sangue cerca de 60 vezes por dia. Então, imagine como o rim ali está trabalhando. E esse é um tipo de atividade que também vai sendo realizada sem o nosso controle. É o rim que está trabalhando, fazendo esse processo. Além disso, o sistema nervoso. Tudo que a gente fala, vou falar, eu vou comer, eu vou andar, tudo com sistemas nervosos sendo, fazendo essas atividades em todo o tempo, 24 horas, inclusive quando você está dormindo, você está respirando, o sangue continua circulando. É claro que, dependendo da posição que você está, tem que tomar cuidado, né? Se você não vai, por exemplo, prender a perna, e faz com que o sangue não consiga circular de uma maneira adequada ali. Então, daí já dá uma sensação de amortecimento, tudo isso, né? Mas note como esse tipo de ações e atividades do organismo, elas são comuns e vão acontecendo naturalmente, mesmo sem você pedir para acontecer. Então, a digestão, né? Você comer um alimento, você não vai falar para o teu estômago, não, agora pare, não vai mais digerir esse nutriente, ou para o seu intestino, né? Não absorva. Né? É a mesma coisa para a circulação. O sangue ele segue circulando durante todo o processo e a gente não tem controle. E isso é o nosso metabolismo basal. Então, além disso, é a quantidade mínima de energia que o corpo precisa para sobreviver enquanto você estiver descansando. Né? Então, se eu estou parado, não estou fazendo nada,
o meu corpo continua gastando energia. Essa energia mínima é que eu chamo de metabolismo basal. Então, é energia para manter a minha circulação, manter a respiração, o coração batendo, os rins filtrando, certo? Então, esse metabolismo, sem eu fazer nada, eu preciso dessa energia, ele continua consumindo. Qual que é o outro tipo também que sempre vai acontecendo? É manter a temperatura do nosso corpo. Então, independente se a gente está dentro de casa, está com roupa ou não, o nosso corpo ele está sempre trabalhando para manter um equilíbrio da temperatura corpórea. Então, não pode elevar demais, né? Não pode, senão dá febre, e daí se dá febre começa a desnaturalizar as proteínas. O que é isso? A proteína, em vez de ficar fixa, ela fica molenga assim e ela se destrói. E as proteínas, então, elas não conseguem formar células de maneira adequada. Então, temperaturas muito elevadas também são preocupantes. E muito frias também, porque daí nosso metabolismo abaixa demais e daí também não consegue fazer a degradação e absorção dos nutrientes. Então, note como, inclusive, a manutenção da temperatura, ela é importante e está sempre sendo verificada nesse metabolismo basal. E com isso, a gente tem o TMB, que é a taxa metabólica basal, que é o mínimo de energia necessária para manter as funções do organismo em repouso. O que a gente falou lá? Batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração e manter a temperatura do corpo. Isso, se eu não estiver fazendo nada, descansando, parado, ele tem que ter energia para isso. Tem que ter energia para bater o seu coração, para a pressão das artérias seguirem no mesmo movimento, a respiração, e dentro eu respirar quanto eu absorver esse oxigênio, gerar ATPs e depois liberar o CO2 e também fazer essa degradação de todas as moléculas e ter, então, a minha manutenção da temperatura do corpo. Então, a gente nota aqui que nesse metabolismo basal é quantas calorias o corpo gasta para funcionar. E nessa parte daí já entra o pessoal também de nutrição, porque eles começam a calcular quanto que você tem que absorver de energia mínima. Então, falou assim, ó, por mais que você não pode absorver muita gordura, não pode absorver muita proteína, senão vai fazer sobrepeso, existe um mínimo que você tem que sim absorver, tem que sim se alimentar para garantir que o teu corpo funcione. Então, a gente tem aqui a concentração da gordura nos homens é verificado mais na área da barriga e das mulheres nos seios, nos braços, né, que é aquele músculo do tchau que a gente fala, né, na barriga também e nas coxas, é onde se concentra mais a gordura. E com relação à massa magra, o homem tem entre 15 e 20% mais massa magra do que as mulheres. Então, às vezes, eles estão se pesando igual, mas a gente tem uma divisão entre massa magra e gordura. Então, isso é importante de estar sempre verificando. Não é só olhar na balança para ver se teu peso está bom. É preciso fazer esse cálculo realmente através do exame de biopendância para ver se realmente você está com massa magra, ou se que seria os músculos, tudo, ou se é massa gorda, que dele é a gordura que tem que ser eliminada do organismo. Ele diz, após os 30 anos, o metabolismo dos homens e das mulheres começa a ficar mais lento com o início do processo do envelhecimento. Então, a cada dia a gente já vai ficando mais velho, o nosso metabolismo vai começar a cair. Mas e depois dos 40? Daí depois dos 40, os homens e as mulheres perdem 2% de massa magra por década. Então, com 40 anos, 50 anos, 60 anos, vai perdendo massa magra. E também existe o caso da andropausa e da menopausa. Então, ao longo dos anos, nosso metabolismo altera completamente, também a mesma coisa para a liberação dos hormônios, e acaba acontecendo um aumento do peso, diminuindo a produção de testosterona, perde massa magra e ganha massa gorda. Então, aquela parte triste, né, do final, além dos calorões, alterações de hormônio, a mulher ficar com mais algumas dores, né, durante relações sexuais, porque ela não consegue liberar tanto hormônio. Então, tudo isso faz com que, então, nossos organismos, nossos hormônios não estão produzindo de maneira adequada. Então, passa-se os anos, o metabolismo altera tudo e a liberação dos hormônios também, então acaba tendo esse probleminha também, que é dentro do nosso metabolismo basal.
Também a gente verifica aqui que a taxa metabólica basal depende de 3 fatores: a genética, a idade e o sexo. A idade a gente acabou de comentar aqui que quanto mais velha a pessoa for, o metabolismo abaixa, tem menos liberação de hormônio, então acaba tendo maior acúmulo de gordura e menos massa magra. Mas também, com relação aos homens, os homens conseguem ter mais massa magra do que as mulheres, porque as mulheres acabam acumulando um pouco mais de gordura. Além disso, a genética também, ela acaba interferindo, porque o nosso metabolismo está muito relacionado com as características celulares. Então, se a célula, né, que vieram dos nossos pais, elas trazem as informações de um metabolismo mais devagar, acaba, então, gerando filhos que também vão para esse caminho. É claro que se eles cuidarem, ter uma alimentação melhor, eles vão evitar esse tipo de problema. Mas existem muitos fatores que são influenciados, sim, de maneira genética. Então, quando a gente tem a questão de hormônios, problemas com tireoide, é preciso, sim, verificar se você notou que avós, pais têm, então tomar cuidado, porque vocês, como filhos, e depois os seus próprios filhos, podem sim ter problemas de hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Então, também é com relação a esses hormônios. E dali a gente verifica aqui, com relação ao gasto calórico, né? Esse último círculo aqui, ele fala como que o gasto calórico no dia é distribuído. Então, 70% é a taxa metabólica basal, então é o que a gente falou, respiração, circulação, batimentos cardíacos, pressão arterial, manter a temperatura, é o gasto normal, é para isso, mas também eu gasto energia digerindo, de 5 a 10, e nas atividades físicas, de 20 a 25%. Então, essa partezinha roxa aqui das atividades físicas é que acaba interferindo quando a pessoa faz ou não exercício. Se ela não faz exercício, ela tem a tendência a engordar. E o que é engordar? Acumular mais massa gorda do que a massa magra. Começou a fazer exercício, existe uma substituição da gordura em músculos. Então, você transforma a massa gorda em massa magra. E, infelizmente, igual a gente comentou ali, chega para todo mundo, né? A gente vai chegando na idade que precisa cuidar mais. Agora eu vou falar para você, pode falar. Eu tenho uma pergunta. É meio besta, mas eu fiquei na curiosidade. Você sabe por que quando a pessoa vai envelhecendo, parece que ela vai diminuindo o tamanho? Ela vai ficando mais corcunda também. A pessoa, ela tende a ficar mais corcunda. Então, daí, o que faz? Existe um enrijecimento dos músculos. Então, o músculo antes, que era bem esticado, que ela fazia bons alongamentos, ela começa a ficar mais corcundinha. Não sei se vocês já viram, às vezes tem mais senhorinhas bem baixinhas, que elas vão ficando cada vez mais para baixo, mas é justamente pelos problemas musculares. Então, os músculos, eles já não conseguem absorver os nutrientes de maneira tão adequada que eles começam a ficar mais rígidos, né? E isso faz com que a pessoa fique um pouquinho mais atrofiada, então ela vai diminuindo. Por isso que parece que vai ficando menorzinha. Ah, tá bom. Obrigada, professora. Nada. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar do fígado. Igual a gente falou, o fígado ele é responsável pelo metabolismo hepático, né? Então, esse é um dos principais partes. Tudo que a gente for falar de digestão, distribuição, é o fígado. Então, bebeu demais, o fígado está trabalhando. Tomou muitos remédios, o fígado foi sobrecarregado. Então, olha, o fígado ele vai estar aqui, ele acaba tendo esse destaque. Ele até tem um nome especial desse metabolismo hepático, porque tudo é o fígado. Então, vamos ver o que a gente tem para eles. Ele é um dos... Pode falar. Então, mas a verdade, é uma dúvida também meio, sei lá, porque falam do fígado de questão da bebida. Mas quando a gente come muito, também é o fígado, não é? Também, a sensação. Então, não é só a questão de bebida. Não é só bebida, é também de comida, né? Uhum. E também ela é também relacionada aos hormônios e glicose. Então, diabetes também dá algum problema. Gordura, tudo você sim. sente. E daí você vai ter que tomar aqueles figatil, quando cai mal no estômago. Como aquela costela bem gorda. E a primeira coisa é o fígado começa a trabalhar demais,
porque como é ele que tem que ficar fazendo a administração, como tem muitos nutrientes e às vezes, acúmulo de gordura, acúmulo de outras coisas, ele acaba ficando sobrecarregado. Então, ele trabalha mesmo muito. Eu tinha essa dúvida porque geralmente falam só da bebida, né? Aí eu queria saber se tinha a ver com a comida também. Mas obrigada. Também. Nada. Também tem a ver com a comida, porque ele que é responsável de distribuir mesmo os nutrientes. Então, olha só, o fígado, aqui, ele é um dos órgãos mais complexos, e ó, ele está em todas as fases do metabolismo, tanto que dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas e dos hormônios. Então, olha só como ele está em tudo. A gente verifica que ele também faz um papel na filtração e no armazenamento do sangue. Então, a gente viu que o rim vai funcionando, mas também o fígado está trabalhando para filtração também e armazenamento do sangue. Ele faz a degradação dos xenobióticos, que seriam aqueles compostos estranhos no organismo, como medicamentos e outras drogas tóxicas. Então, caiu ali, ele já começa a estar trabalhando. E ele sintetiza e excreta a bile, né? Então, a gente falava muito de suco gástrico no estômago. Quando a gente fala do fígado, lembrar da bile. Então, aqui a gente armazena ainda vitamina D, vitamina A e a B12. Daí, cada uma delas aqui, a vitamina D por 4 meses, a vitamina A por 10 e a vitamina B12 por 12 meses, 1 ano, respectivamente, né? Igual a gente estava vendo aqui. E também armazenamos o ferro, que está ligado à proteína ferritina e atua na síntese de proteínas plasmáticas e nos fatores de coagulação. Então, imagine, o fígado está relacionado com o que você come, com o que você bebe, com os seus hormônios, com o seu armazenamento de vitaminas e também com o armazenamento do ferro. Começou a dar problema na coagulação, a pessoa faz corte, sangra, demora muito tempo para poder, então, as organelas trabalharem para fechar e fazer uma cicatriz, primeiro uma casquinha, tudo. Teve um problema na coagulação, então já vai verificar o quê? O metabolismo hepático, já vai direto para o fígado. Além disso, quando a gente fala dos remédios e medicações e também drogas, né, no caso de que quando a pessoa é viciada em alguma droga, a gente verifica também que é o fígado que vai estar metabolizando alguns fármacos. Então, às vezes, de maneira que uma pequena quantidade é ativo, ele já lança a partir do fígado em direção ao resto de todo o sistema circulatório do corpo. O que é isso? Você tomou o remédio, o fígado, ele vai lá, vai degradar, ele já começa, então, a fazer o quê? A distribuição. Ele pega a parte ativa desse fármaco e libera na corrente sanguínea para que rapidamente ela vá caminhando direto ao órgão de interesse. Então, olha só que interessante. Quando o fígado vê que, pronto, já atingiu o objetivo, o resto eu posso excretar, eu posso jogar fora, ele já libera também. Então, essa primeira passagem no fígado diminui a biodisponibilidade do fármaco, porque é ele que vai falar, vai estar disponível ou não? Ah, não, vamos usar um pouquinho mais desse fármaco aqui, porque ainda não atingiu o objetivo de tratar aquele órgão. Então, note como o fígado também acaba trabalhando nessa parte da distribuição e degradação do fármaco. Então, a gente tem aqui a parte do metabolismo hepático. Olhem só, a gente tem a parte do metabolismo com relação aos açúcares, lipídios e proteínas, também com relação à excreção, então os ácidos biliares, o colesterol e a bilirrubina. A gente também tem a parte de desintoxicação dos fármacos, do álcool e do amoníaco. Então, olha só, não é só o álcool mesmo, é toda a parte da comida, é toda a parte também hormonal, mas também temos aqui a parte dos fármacos. E também o fígado está relacionado ao armazenamento do glicogênio, dos lipídios e dos aminoácidos. Então, o fígado, que às vezes a pessoa nem dá muita atenção, é o principal órgão relacionado com esse metabolismo hepático e com esse metabolismo de você estar absorvendo e distribuindo nutrientes. Então, aqui eu trouxe um especial só com relação ao álcool, né? O que acontece com cada um dos órgãos quando ingerimos o álcool? Então, primeiro, você tomou o álcool, o cérebro é afetado, o sistema nervoso central, então você perde reflexo, memória,
sonolência e depois pode levar ao coma. Então, é normal, às vezes a pessoa, nossa, eu tomei uma taça de vinho, estou morrendo de sono, né? Outra pessoa, nossa, eu fiquei relaxada, estou mais tranquilo. Outra pessoa começa a perder reflexo, então ela vai começar a caminhar, ela já não consegue caminhar de maneira muito reta, né? Ela começa a bambear para os lados, porque ela vai perdendo um pouco o equilíbrio. Depois a gente tem aqui o coração. O coração libera adrenalina, porque ele está verificando, opa, está tomando muito álcool, está se desidratando, vamos liberar adrenalina para aumentar esse metabolismo, que está dando sono nele. Então, aumento a minha frequência dos batimentos cardíacos e também acelera a atividade do sangue no coração. Depois, quando cai então a bebida alcoólica no estômago, irritam as mucosas, né? Porque é ácido. Quantas vezes a gente não verifica que a pessoa está tomando, dependendo daquela pinga, daquela aguardente que é muito forte, já queima logo no pescoço, não é mesmo? A pessoa, nossa, desceu queimando. Então, justamente por isso, pode dar esofagite, então, que é justamente essa inflamação no esôfago. Pode dar gastrite, porque dali o estômago já é ácido, mas se você joga mais bebida, fica um pouco mais. E também, no caso depois do intestino e do próprio estômago, a diarreia, porque o corpo tem que liberar, jogar fora, excretar essa bebida que você tomou. Os rins, o que acontece com os rins? O efeito diurético acaba sobrecarregando os rins. Então, tomou mais bebida, o rim começa tendo que trabalhar bastante, mas ele compromete a filtragem das substâncias. E por último, que é o fígado, que a gente estava conversando, ele vai ser alterado com relação à sua produção das enzimas, ele muda o ritmo do metabolismo, então causa uma inflamação crônica, depois de um tempo vira uma hepatite alcoólica, e por fim, quando daí você sobrecarregou demais, o fígado, quando começa a beber todo dia, começa a beber toda hora, pode sim causar uma cirrose, então é um problema mais a longo prazo. Então, note como quando ingere o álcool, ele vai estar alterando todo o sistema nervoso e acaba afetando o metabolismo do corpo inteiro. Agora, a gente vai entrar num aspecto bem interessante, que é com relação aos hormônios. A gente viu agora há pouquinho sobre o metabolismo basal e a gente verificou que era aquela energia normal consumida e que a gente faz no dia a dia normal. Então, dentro da nossa respiração, sistema circulatório, manter a nossa temperatura corpórea, os batimentos cardíacos, pressão arterial. Então, quando a gente falava do metabolismo basal, ele está relacionado com que o nosso organismo ele fica gastando energia normalmente, durante o tempo. Só que, ao longo dos anos, a gente começa a ter dificuldades da liberação dos hormônios. Diferente quando está ali na adolescência, que daí acontece a liberação excessiva dos hormônios. Então, infelizmente, né, não tem um equilíbrio assim que você vai liberar os hormônios de maneira constante durante toda a vida. Então, quando é criança é pouco, daí chega na fase da adolescência, libera muito hormônio, depois dos 30, o metabolismo abaixa e a liberação desses hormônios abaixa também. Então, igual a gente viu, chega lá nos 40, 50 anos, já temos problemas com a falta da liberação desses hormônios. E isso vai, então, trazendo a andropausa e a menopausa. Então, os hormônios, eles estão totalmente relacionados à regulação do nosso organismo. A gente vê que ele está relacionado ao metabolismo, então, quando a gente começa a ter uma baixa do metabolismo, é porque os hormônios estão também em baixa concentração, estão relacionados ao crescimento, então a gente tem hormônios do crescimento, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, do desenvolvimento. Então, os hormônios é que faz, por exemplo, nos corpos dos adolescentes terem todas as alterações, então muda a voz, muda as características do corpo, né, vai tornando a pessoa fértil para a época de reprodução. Também afeta a reprodução e o comportamento. As mulheres que digam em época de TPM, que os hormônios acabam sendo alterados, época de gravidez também. Então, os hormônios acabam afetando não apenas física, mas também emocionalmente. E disso a gente entra no nosso sistema endócrino. Então, quando falar dos hormônios, é o sistema endócrino que é levado em consideração. Então, existem células especializadas que vão, então, liberando as substâncias do sangue, esses hormônios. Então, a gente tem aqui, quais são eles? O hormônio de crescimento,
que é o GH. A gente tem os hormônios da tireoide ou tireoidianos, que é o T3 e T4. Então, quando vai fazer exame de sangue, eles já pedem lá, dá uma verificada como que estão, se a sua tireoide está funcionando. Vamos ver os hormônios T3 e T4. Além disso, a gente tem o hormônio glicocorticoide, que é o cortisol, o hormônio adrenal, de adrenalina, e os hormônios pancreáticos, que a gente falou um pouquinho antes lá, da insulina e do glucagon, que um tinha efeito catabólico e o outro efeito anabólico, de quebrar e de formar novas substâncias. Então, como que os hormônios são transferidos? Como que ele participa no corpo? É através do sistema circulatório. Você produz os hormônios e eles vão sendo, então, levados a todos os órgãos de interesse pelo sangue. Então, é o sistema circulatório que vai levar. Então, o sistema circulatório leva nutrientes, leva hormônio, né? Ele vai participando desse carro-chefe. Ele é o transporte do nosso organismo, leva o oxigênio. Então, isso que é interessante. Os hormônios, eles têm ação sistêmica, ou seja, atuam em vários tecidos do corpo. Então, por exemplo, a gente tem o hormônio de crescimento. Ele vai atuar nos ossos, nos músculos, certo? Então, ele vai de ação sistêmica, ele vai pegando todo o nosso sistema. A gente verifica também hormônios que têm ações mais específicas, como é o caso, então, de atuar em um tecido-alvo específico. Então, eu quero o hormônio antidiurético, o ADH, ele vai ter ação no rim, né? Antidiurético. Lembra lá quando a gente toma alguma coisa diurética que começa a eliminar muita urina? É porque teve, então, uma ação no rim. Então, existem vários hormônios. Os hormônios não são apenas com a visão sexual. Tá bom? Às vezes você pensa, os hormônios em polvorosa. Mas os hormônios também têm caráter, né, de fazer a quebra da glicose, tem o caráter de fazer o crescimento do organismo, a adrenalina, que seria uma resposta do corpo, né? Então, por exemplo, ele está, às vezes, numa situação que gera mais adrenalina, então a pessoa acaba pensando mais rápido, agindo rápido, principalmente em situações de perigo, né? E quando começa a dar abaixo alguns hormônios, por exemplo, inclusive a adrenalina, quando ela começa a cair muito, corre-se aquele problema da pessoa acabar também entrando em depressão. Então, aqui a gente tem os nossos principais glândulas endócrinas. O que é isso, endócrinas? São aquelas que liberam os hormônios. Então, a gente tem aqui em cima as glândulas paratireoides, que estão atrás da tireoide, então aqui na garganta, né? Pode sentir que tem a tireoide, e também atrás dela as glândulas paratireoides. Mas a gente tem a hipófise no cérebro, e também agora, aqui um pouquinho mais para baixo, tem as suprarrenais, então supra porque está acima dos rins, tem o próprio pâncreas, que a gente falou, da insulina e do glucagon, né? Daqui também suprarrenais e os pâncreas no homem, e dali a grande alteração aqui no sistema reprodutivo das mulheres tem os ovários e nos homens os testículos. Então aqui tem um pouquinho mais, mesma figura, com a mesma conotação, mas aqui ele fala então da glândula pituitária e do hipotálamo, então no cérebro, a tireoide nos dois, o timo nos dois, as glândulas suprarrenais em cima dos rins, o pâncreas, e daí no caso das mulheres os ovários, e nos homens os testículos. Então todas elas vão produzir hormônios e cada um dos hormônios que são gerados é para uma determinada função. E como que a gente verifica a ação de um hormônio? É aquela aula que a gente falou da outra vez, pela biosinalização. Lembra que a gente tinha uma molécula, né, uma célula, que era sinalizadora, que ela tinha o quê? Informação, e ela ia até uma outra célula-alvo, passar essa sinalização para ela. A mesma coisa acontece aqui, né, na nossa comunicação endócrina, então pelos hormônios. A gente tem uma célula endócrina com os hormônios, ou seja, com a informação, ela libera os hormônios e a informação na corrente sanguínea. Então aqui a gente tem um vaso sanguíneo, o sangue vai passando, e esse sangue vai então entrar em contato com outra célula-alvo, então os hormônios vai passar para outra célula. Então, por exemplo, todo mês a mulher vai entrar no período fértil, vai liberar os hormônios, então o corpo já vai
avisando as demais células que é para preparar o organismo para uma possível gravidez. Chegou lá determinado tempo, o organismo viu, não, ela não engravidou, chega a época que a mulher começa, então, a entrar no processo de descamação, né, que é a menstruação. Então, também acontece a liberação dos hormônios avisando, ó, não engravidou, vamos nos preparar para o próximo mês, e assim sucessivamente. Então, a comunicação endócrina, a gente verifica que a gente tem então células que vão ser alcançadas pela corrente sanguínea. Então, os hormônios foram liberados no sangue e vai chegar para as células-alvos. A gente tem essa célula primeira que é endócrina, que é aquela então que tem a informação, ela sintetiza e secreta o mediador direto na corrente sanguínea. Então, o que é sintetiza? Ela forma os hormônios e depois secreta, ou seja, ela libera o hormônio na corrente sanguínea. E depois eu tenho uma outra célula, que é a célula-alvo, que é aquela que tem os receptores hormonais e que vai receber esses hormônios. Então, a sua função é controlada pela ação do hormônio. Se o hormônio diz para ele produz, ele produz. Se o hormônio diz para ele para agora de produzir, ele vai parando. Então, os hormônios é que vai ali comandar que tipo de ação essa célula-alvo vai fazer. Por isso que a gente chama que a sua função é controlada pelo que o hormônio delega, o que ele está mandando. Então, o primeiro, que é o que vai acontecendo bastante, pelo menos até uns 30 anos, né? Ainda não, né? Normalmente, assim, a mulher, depois que ela menstrua, ela cresce um pouquinho mais, e depois ela já para, estaciona, e os homens, né, depois dos 14 dão uma espichada grande, mas ainda, vamos dizer, então, ali pelos 20 anos, a gente vê o hormônio de crescimento bastante em polvorosa, né? Mas também depois ali dos 30, 40 anos, de acordo com o tipo de exercício que você faz, existe também um hormônio de crescimento. Então, você vai crescer os músculos, dependendo da sua atividade física. Mas o principal é o crescimento normal mesmo, da criança virando adolescente, virando adulto. Então, nesse caso, o hormônio de crescimento GH, ele aumenta a captação do que? De aminoácidos, que seriam várias moléculas pequenininhas que juntas formam uma proteína, certo? E faz com que haja a diminuição da degradação. Então, não vai perder os aminoácidos, mas vai formar as proteínas. Você não quer as moléculas separadinhas, você quer moléculas grandes. Então, aqui é um processo de anabolismo, eu estou formando proteínas. Depois, o maior uso de ácidos graxos como fonte de energia. Então, a conversão dos ácidos graxos em acetil para fonte de energia e faz a redução do uso dos carboidratos em todo o corpo. Então, o que eu faço? Eu não uso tanto carboidrato, mas eu vou usar os lipídios, que são os ácidos graxos. Então, o hormônio de crescimento induz ainda resistência à insulina, porque ele diminui a captação da glicose, né, pelo músculo esquelético e o tecido adiposo, aumenta a conversão do glicogênio em glicose, que é a glicogenólise, e aumenta a secreção da insulina. Não se preocupe que eu não vou ficar perguntando esses termos de glicogenólise, o que é isso, eu trouxe para vocês num slide bem resumidinho, o que é cada um deles, mas é mais importante vocês saberem que existe um hormônio de crescimento, que é o GH, né, e isso, não precisa entrar tão a fundo nessa preocupação com relação à nomenclatura, tá bom? E a consequência dos hormônios de crescimento é que aumenta o nível de glicemia e também tem uma secreção exagerada. Se isso acontecer, pode correr o risco da diabetes tipo 2, tá bom? Então, aumentou glicemia, o que seja? Aumentou a concentração de glicose no sangue, né? Fica muito doce, tem problema do quê? De diabetes. Lembrando que não é só doce, também tem a parte dos carboidratos, então a massa, macarrão, pão, tudo isso também faz com que aumente a glicemia e pode disponibilizar, né, gerar uma diabetes. Nosso próximo hormônios, que são os hormônios da tireoide, é o T3 e o T4. Então aqui está a glândula da tireoide, né, na garganta, ele faz com que haja um aumento do metabolismo e inibem o sistema nervoso simpático. Estimula o crescimento linear e desenvolvimento da maturação dos ossos. Então, é a formação dos ossos e é essencial para o nosso sistema nervoso central, desde a época que a gente está no feto.
Então, desde quando ele está começando a gerar, né, o seu sistema nervoso, os hormônios da tireoide já estão ali trabalhando. Além disso, estimula atividade, vigília, fome, aprendizagem. Então, esses hormônios da tireoide, eles são muito importantes. Quando eu tenho níveis baixos do T3 e do T4, eu tenho 60% do meu metabolismo basal reduzido. Então, o que é esse meu problema? Tem a tendência de engordar, porque você diminui o seu metabolismo normal. Mas eu tenho muito altos níveis de T3 e T4 no organismo, eu aumento meu metabolismo basal. Então, ele vai de 60% a 100%. Isso também faz com que haja uma geração, produção do calor. Então, aqui a gente tem os dois tipos de problemas, ó. O hipotireoidismo, vejo que a tireoide está diminuída, está menorzinha, e o hipertireoidismo, é quando ela está aumentada, como se ela estivesse inchada mesmo. Como podem ver aqui, no hipo, a pessoa tende a emagrecer, fica com o rosto mais fininho, e no hipertireoidismo, né, ela já tem, olha só, os olhos mais saltitantes, um pescoço um pouquinho mais inchado. Só que assim, o hipo é quando o teu metabolismo está bem baixinho, então o cabelo fica seco, tem mais irritabilidade, cansaço, a pele áspera, e normalmente associam o hipo como a pessoa engordar, tá bom? Porque o metabolismo fica mais baixo. Só que existem casos que a pessoa tem hipo e ela ainda assim é magra. Então, essa parte de magreza, assim, é muito complicada de ser discutida, tá bom? Igual aqui, o hiper, ela é mais agitada, começa a ter o que? Tremores, olhos esbugalhados, suores, pescoço mais inchado, e por estar tão agitada, vai fazendo com que perca o peso, o seu metabolismo fica mais agitado. Só que lembrando, então, que sim, existe o caso de muitos hipotireoidismos engordarem e do hiper emagrecer, mas não é, assim, não é padrão, tá bom? Porque já existem muitos outros casos que não é isso que acontece. Então, sempre vai depender do organismo, vai depender do metabolismo de cada um, mas os outros fatores ali, eles são mais corriqueiros sim, tá bom? Vamos lá, aqui também tem mais uma figurinha bacana para ver essa diferença do hipertireoidismo e do hipotireoidismo. Então, o hiper é aquele mais agitado, tem uma presença excessiva de hormônios, hiper, muito. Eu tenho ritmo cardíaco irregular, tenho mudança repentina de peso, então normalmente emagrece, tem sudorese, irritabilidade e ansiedade, então a pessoa fica muito agitada, vai consumindo muita energia, vai tendo tremores e também não consegue relaxar, por isso que chega lá no período da noite e acaba tendo insônia. E quando a gente tem agora o fator contrário, hipo, que são concentrações menores, o tireoide não está produzindo o T3 e o T4, os hormônios de maneira suficiente. Então, o que acaba tendo? A obesidade, diferente daqui que você emagrecia, agora que você tem a obesidade, sente dores, né, neuropatias, astralgias, dislipidemia, então problemas, né, também na pele, depressão e infertilidade. Então, aqui tem só um resuminho dos dois sobre essas atividades. Então, o mais importante é saber que quando a gente tem muitos hormônios T3 e T4 é o hipertireoidismo, e se eu tenho pouco é o hipotireoidismo. E eu só voltando aqui antes de ir para o cortisol, infelizmente, esse é um do tipo de problema que acaba virando genético também, igual eu falei para vocês. No caso da minha família mesmo, minha mãe tem esse problema, então eu sempre tenho que ficar fazendo exame de sangue e ver se minha tireoide está ok. E daí, quando eu vejo lá, minhas tias também estão com a mesma situação, só que duas têm hipotireoidismo, né, mais gordinhas, e eu tenho uma que é bem magrinha, que é hipertireoidismo, que daí ela já é mais irritada, mais agitada, tudo, né? Então, note que na mesma família, vindo da mesma mãe, cada uma teve uma consequência diferente, uma forma de mais e outra forma de menos os hormônios T4, T3 e T4. É claro que a gente tem que cuidar e ver isso, né? Mas essa predisposição genética é justamente para isso, para ter uma desregulação na sua geração dos hormônios. Então, não necessariamente porque a sua mãe tinha hipotireoidismo que você vai ter hipotireoidismo. Pode sim
acontecer de você ter o hiper, né? Mas ambas, tanto você quanto a sua mãe, têm esse problema de produção de hormônios de maneira regular, equilibrada, tá bom? E o próximo hormônio, glicocorticoide ou cortisol. Cortisol é mais fácil de falar. Ele é um hormônio que é produzido pelas glândulas suprarrenais, então aquelas glândulas que estão acima dos rins, né? E tem a função de ajudar o organismo com relação a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter ali o nível de açúcar no sangue constantes, bem como a pressão arterial. Então, olha só como ele é importante também. Ele é um hormônio essencial à vida, porque ele mantém a glicose a partir da proteína, então ele faz a glicogênese, estimula a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, para estimular o glucagon. E a gente tem aqui um resuminho do que é essa glicogênese, lipogênese, glicólise e gliconeogênese, tá? Mas isso aqui eu não vou perguntar para vocês, é só porque se vocês tiverem uma dúvida, nossa, mas o que será que é isso? Qual delas que eu vou me tratar? Como que esse termo se refere ao quê? Aqui está um resuminho só para facilitar a visualização mesmo. E ele facilita, o cortisol facilita o metabolismo da gordura. O próximo hormônio é o adrenal. Ó. Adrenal vem de adrenalina. As glândulas adrenais são formadas por duas partes, né? Tem uma parte interna que vai secretar os hormônios, como a adrenalina, e que vai ajudar a controlar a pressão arterial, frequência cardíaca, produção do suor e outras atividades do sistema nervoso simpático. Então, olha só que legal. Que quando a gente pensa em adrenalina, o que pensa? No susto da pessoa, com medo, começa o coração a palpitar, e ela fica respirando mais ofegante, sua, né, soa, então tem uma maior produção de suor, né, acaba tendo que a pressão ficando mais alta. Então, olha só como a adrenalina influencia muito essa atividade, né? Auxilia, então, né, na questão da pressão arterial, na frequência cardíaca, muita adrenalina, o coração batendo e palpitando mais rápido, muita adrenalina, muito assustado em atividade assim muito forte, faz com que produza mais suor também. Então, a adrenalina ela está muito relacionada à forma como o organismo vai respondendo mediante alguns estímulos. Então, a principal função dessas glândulas suprarrenais é a produção dos hormônios e participam da regulação dos níveis de sódio, potássio, água no organismo, além do metabolismo dos carboidratos. E também vai responder o corpo em situações de estresse, que eu falei para vocês. Levou um susto, está muito preocupado, a adrenalina sobe, está com medo, né, diante de alguma situação de perigo, assalto, nervoso mesmo, a pessoa começa a ficar estressada, os seus níveis de adrenalina sobem bastante. Então, a gente tem aqui, ela também é suprarrenal, então tem aqui a glândula adrenal, de glândula adrenalina, então acima dos rins, por isso que é suprarrenal, e faz um aumento da glicogenólise, aumento da lipólise, que é a quebra da gordura, lipo é gordura, e aumento da secreção também do glucagon, e diminui a secreção da insulina. A gente vai ver esses dois hormônios mais um pouquinho no pâncreas, daí a gente vai falar um pouco mais a fundo deles. E o efeito da adrenalina é prevenir a hipoglicemia ou restaurar os níveis de glicose do plasma. Então, começa a ficar muito parado, sem glicose, esse pico de adrenalina vem justamente para colocar açúcar no sangue, dar uma glicose, dar uma agitada. Então, aqui, nesse slide, eu só trouxe para vocês verem o que eram esses termos, né, essas vias com relação à glicólise. Então, a glicólise, que é a quebra da glicose, né, ou lipólise, que é a quebra do lipo, que é da gordura, né, que seriam então os ácidos graxos para produzir energia. Então, aqui tem vários termos, mas é só para facilitar, porque quando vocês lerem ali, do que eu estou falando? Ah, estou fazendo a quebra de glicogênio em glicose. Ah, estou fazendo a glicose em glicogênio. É só para eu saber do que se trata, mas não precisa se preocupar com esses termos, eu não vou perguntar, não. Mas caso tenha algum artigo, algum documento que vocês estão lendo e daí surge essa palavra, corre aqui para o slide que ele já tem aqui um resumão falando da conversão do que é cada um deles.
E agora, os hormônios do pâncreas, que a gente falou que eles são super importantes, que é a insulina e o glucagon. Então, tanto a insulina quanto o glucagon são os hormônios produzidos pelo pâncreas e eles vão atuar na glicose do corpo. Então, se a gente vai falar de diabetes, vai falar de açúcar no sangue, a gente vai falar desses dois hormônios que o pâncreas forma. A insulina, ela tem uma ação voltada para absorver a glicose pelas células do fígado, músculos esqueléticos e o tecido adiposo, diminui a concentração em razão da retirada da glicose do sangue. Então, o que ela faz? A insulina pega a minha glicose e vai, então, estar armazenando no fígado, nos músculos e no tecido adiposo. Então, acaba tirando a glicose do sangue. Em compensação, o glucagon tem uma atividade oposta. Ele faz com que a glicose vá para o sangue. Tá bom? Então, por exemplo, a pessoa precisa tomar insulina, é porque não tem glicose no sangue. O que aconteceu? A glicose tinha ido lá para o fígado, para os músculos, para o tecido adiposo, então estava faltando glicose no sangue. E o glucagon é o contrário, ele libera para o sangue, e daí então eles acabam tendo essa atividade em equilíbrio, enquanto uma põe para a corrente sanguínea, o outro guarda, e assim sucessivamente. Então a gente tem aqui essa diferença entre os dois. Então a insulina ela tem um efeito anabólico, anabólico é formação, então lembra que a insulina tira da corrente sanguínea e vai por aonde? Vai por lá no fígado, músculos esqueléticos e tecido adiposo, que está aqui. Enquanto o glucagon faz o efeito catabólico, ou seja, corte, quebrar aquela molécula mais estruturada, mais complexa, em moléculas menores. Então, o glucagon, ele é responsável de pegar a glicose e colocar na corrente sanguínea, porque ele diminui a sua estrutura. Então, para estar na corrente sanguínea, ela não pode estar com uma estrutura muito complexa, ela tem que estar em estruturinhas e moléculas pequenas, menores. E é por isso que, então, a gente fala que o glucagon tem esse efeito catabólico. Ele faz o corte e transforma ela em moléculas pequenininhas para ir para o sangue. Então, a insulina e o glucagon, vamos ver cada um deles da diferença. A insulina facilita a entrada da glicose nas células, armazena a glicose aonde? No fígado, na forma de glicogênio, retira o que tinha de glicose no sangue, e quando a gente tem falta ou baixa da produção da insulina, a gente tem problemas de diabetes. Então, o que acontece? A pessoa tem diabetes, ela vai ter que fazer o quê? Inserir insulina no corpo, né? Então, faltou ou tem baixa produção, a concentração de insulina está inadequada, ela está com algum problema de diabetes, é por isso que a insulina está sempre relacionada com a diabetes. O nosso próximo ponto é o glucagon, esse outro hormônio, que tem ação oposta à insulina. Então, enquanto a insulina tirava do sangue, o glucagon joga para o sangue, né? Ele faz, então, ele é sempre visto mais no período da hipoglicemia, onde eu tenho baixa glicemia, então o pâncreas é o que vai estar produzindo o glucagon e vai agir no fígado. Ele quebra o glicogênio em moléculas de glicose. Então, olha aqui, ó, quebra glicogênio em glicose. O glicogênio estava numa estrutura mais complexa, grandona, transformou em glicose menor. Então, ele faz a quebra. Quebra, corte, efeito catabólico, tá bom? Fica mais fácil de lembrar. E aqui a gente tem também uma figura que vai mostrar a parte da regulação dos hormônios no metabolismo. Então, a glicose é um regulador circulante da homeostase, a gente tem os hormônios da insulina, o glucagon e a adrenalina. Então, a gente tem aqui uma taxa, né, uma faixa normal, ali de 90 a 60 miligramas por 100 ml de sangue, né, da glicose. Se começa a ter níveis muito abaixo, já começa a ter uma letargia, a pessoa começa a ter convulsões, coma, começa a ficar mais fraquinha. E por último, quando você começa a ter baixos níveis, né, de hormônio, de insulina, glucagon e adrenalina no sangue, então ficam níveis muito abaixos, acaba também causando a morte, por isso que está esse delta aqui no finalzinho. Então, a glicose sanguínea normal é para estar em 4,5 ml. Então, esse aqui é uma figurinha que tirou do Leninger, tá bom? Então, é mais para ver que como
os hormônios acabam afetando a saúde. Então, se a gente tem uma faixa normal, quando começa a diminuir os hormônios, já vai dando letargia e também a morte. Então, aqui a Grazi pediu para explicar a diferença, né, da insulina e do glucagon. Vamos voltar lá? Aqui, vamos voltar mais um aqui, que ele é mais complexo. Alguém queria falar alguma coisa ou era isso mesmo? Era isso? Então, aqui. Vamos lá. Qual que é o menos e qual que é mais hormônios? Então aqui, ó, Dai, primeiro, vamos lá, voltar para a tireoide, tá bom? Quando a gente tem muito T3 e T4, é hipertireoidismo. E quando a gente tem pouco T3 e T4, é hipotireoidismo. A Ruth respondeu muito. É hiper, pouco é hipo. Certinho, Ruth. Deixa eu ver, consegui acompanhar até agora. Vocês avisam o professor que estou com problema na internet, não vou conseguir. Estou só com 4G, tranquilo. Obrigada, Ruth, pelo recadinho. Vai ficar a aula gravada e depois vocês podem ver, tá bom? E agora vamos aqui, então, Grazi, explicar de novo essa parte da insulina e do glucagon, tá bom? Os dois são hormônios que são formados no pâncreas, tá bom? E a insulina, a grande diferença é assim, a insulina, ela pega a glicose que estava no sangue e vai guardar. Ela guarda no fígado, nos músculos e no tecido adiposo. Então, a insulina, ela guarda a glicose que estava no sangue. E o glucagon faz o contrário. Ele pega a insulina, né, pega a glicose e joga na corrente sanguínea. Então, aqui está a diferença entre eles. Enquanto a insulina, ela tem esse efeito anabólico de formar, ela pega a glicose e vai formar em glicogênio, ela vai formar uma partícula, uma molécula maior, ela vai armazenar, então, nos tecidos e nos músculos, tá bom? Então, ela tira glicose do sangue, insulina. E o glucagon é o contrário, ele libera glicose para o sangue, ele tem um efeito catabólico, ou seja, ele pega o glicogênio, que era a estrutura mais complexa, ela quebra em pedacinhos de glicose e joga para a corrente sanguínea. Então, essa é a principal diferença entre eles. A insulina, ela tira a glicose do sangue e o glucagon coloca a glicose no sangue. Só que se você tem muita glicose no sangue, que no caso o glucagon está trabalhando lá e está jogando, você acaba tendo problemas de diabetes, né? Porque ele acaba tendo muito açúcar no sangue. Então, a gente verifica lá que a insulina facilita a entrada da glicose nas células e armazena no fígado na forma de glicogênio. Tira o que estava de glicose excessiva no sangue, mas se eu tenho pouca insulina, uma baixa produção, eu vou ter problemas de diabetes. Por quê? Porque eu não vou ter insulina tirando a glicose do sangue. E diabetes é ter muita glicose no sangue, né? É muito efeito do glucagon. Então, se eu não tenho insulina, eu não vou ter quem tire a glicose do sangue. Por isso que quando a pessoa está com diabetes, ela tem que tomar, né, as injeçõezinhas lá e colocar insulina. Porque a insulina vai filtrar o sangue dela, vamos dizer assim, ela vai tirar aquele açúcar, aquela glicose que estava ali no sangue. Mas também acontece, às vezes, o efeito contrário. Eu tenho pouco açúcar no sangue, a pessoa começa a ficar mais letárgica, demora para responder, não tem energia. Então, dali eu tenho outro tipo de problema, quando o glucagon também, ele não está liberando glicose no sangue, tá bom? Então, deixa eu verificar se fica um pouquinho mais claro. O glucagon pode ser reposto no organismo como a insulina? Pode também. Só que a gente verifica, isso, igual a Day falou, come um açúcar e dali ele já vai direto para a corrente sanguínea, já deu aquele pico de energia, é mais fácil, né? Agora, se eu tenho muito açúcar no sangue, eu vou ter que evitar o docinho lá, não vou poder comer, vou ter que fazer o efeito contrário. Poxa, como que eu vou tirar a glicose do sangue? Como que eu vou tirar esse açúcar do sangue? Daí sim eu vou ter que aplicar a insulina, e a insulina é como se fosse uma mãe malvada, ela vai tirar o açúcar de lá, né? Não, tá muito agitado, tá muito doce, vamos se acalmar ali. Então ele volta no equilíbrio, tá bom? Então essa é a principal diferença entre elas. Vamos voltar aqui.
Então, aqui a gente verificou essa diferença nessa questão, então, que tem que ter um equilíbrio de glicose, de insulina, de glucagon, tem que ter um equilíbrio entre eles, que a gente tem, então, uma faixa normal, mas abaixo disso começa a dar convulsão, começa a entrar em coma, letargia, demora para responder, né, aos efeitos, aos próprios impulsos, né, qualquer fonte, assim, que vai tentar fazer com que a pessoa reage, ela não reage, ela tem o olhar, assim, meio perdido, ela não responde, e isso faz, então, com que seja esse efeito da letargia. Agora, se a pessoa está muito fraquinha, você vê que ela não está respondendo, ela come um açúcar, ela já volta, tem um pico de energia, e daí, com isso, é necessário visualizar sempre o sangue dela para ver se já voltou a esses hormônios de maneira adequada. Agora, se você começa a ter problemas permanentes disso, né, e ele não consegue produzir, pode sim depois causar a morte, porque os hormônios não ficam em concentrações adequadas no organismo. E aqui, então, eu tenho a última figurinha da aula de hoje, que é um resumão do que a gente viu hoje. A gente viu, então, os tipos de hormônios, né, e quais seriam as suas principais funções e aonde que elas são produzidos. Então, lá na cabeça a gente tem o hipotálamo, né, o hormônio que libera o hormônio de crescimento, né, que a gente viu lá o GH, essa é a principal parte. A gente tem a hipófise também, que faz aqui os hormônios folículo-estimulantes ou os hormônios de crescimento, é igual aqui ao GH também. Então, na cabeça, os hormônios de crescimento, tá bom? Aqui na tireoide, na garganta, o T3 e o T4, que vai estar bem relacionado ao nosso metabolismo, se a pele vai estar seca, se ele vai estar agitado, com o coração agitando mais batimentos cardíacos ou mais parado, então leva a pessoa a perder peso ou engordar também, então o T3 e o T4. A gente vê no pâncreas, esse que a gente acabou de ver, os principais, a insulina e o glucagon, então que vão interferir na concentração de glicose no sangue. A gente tem os adrenais, que estão, então, suprarrenais, em cima do rim, que vão formar o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. E depois, por último, dependendo do organismo, né, se é homem ou mulher, a gente tem os ovários e os testículos, né, os ovários e os testículos. Então, os ovários vão gerar o estrogênio e a progesterona, e os testículos formam, então, os hormônios da testosterona. Então, todas elas são glândulas do nosso sistema endócrino. E isso eu trouxe para vocês para mostrar como o sistema hormonal, né, esse sistema endócrino, ele está totalmente relacionado ao nosso metabolismo e também acaba interferindo como que é a nossa alimentação, se a gente tem uma alimentação adequada, libera bastante glicose, carboidratos no corpo, como cada um deles vai digerir e vai formar, então, esses hormônios que vão responder a todas as atividades do nosso organismo, tá bom? Deixa eu verificar se tem mais alguma perguntinha aqui. Se precisa explicar de novo, porque falam que quem tem diabetes é mais difícil de cicatrizar uma ferida, por exemplo. Inclusive, deixa eu ver se até tinha aqui. Eu tinha, ou se eu li só o material. E até comentar disso mesmo. Que bom que você lembrou. Aqui, ó. Ele acaba tendo problema, então. Cadê aqui? Deixa eu ver. Não, glicose no corpo. Não tá nessa aqui. Tá na outra aula. Mas não tem problema, não. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó. Quem tem problemas, então, da glicose, ela não consegue fazer o quê? Ter a insulina, certo? Então, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Aí. Então, aqui é a insulina, né? Ela tem pouca insulina, então ela retira pouca glicose do sangue. Então, quem tem diabetes, tem pouca insulina, acaba tendo que, então, aplicar no corpo. Então, a gente tem um problema que quando a gente não tem insulina, a gente tem essa dificuldade, né, com relação à forma como a célula vai receber e vai, então, transportar as informações. Então, esse desregulamento faz com que as células, então, não entendam que ela precisa fazer cicatrização, porque ela faz o efeito contrário, ela vai retirando aquilo que, então, deveria trazer as informações para fazer a cicatrização. Então, quem tem esse problema de diabetes, então, tem essa dificuldade que a insulina não passa o processo de biosinalização.
Então, ela não consegue receber a informação que ela precisa ir lá fazer a cicatrização. E, infelizmente, quando chega em efeitos muito mais avançados, acaba também tendo que cortar alguns órgãos. Eu achei que eu tinha visto aqui em algum lugar, mas acho que não foi nessa aula mesmo. Vou dar uma olhadinha aqui. Mas quando tem esse problema da glicose, acaba então tendo esse problema de cicatrização. Degradação. Eu acho que não vai ter aqui. Vai ter na outra aula. Essa regulação. Vamos ver, metabolismo. Não, eu não pus aqui. O fígado, passam por eles. Infelizmente eu não pus aqui para mostrar para vocês. Através dos fluxos. Não tá aqui nessa, não tá aqui nessa aula, vai estar na próxima. Mas viu que já trouxe um spoiler ali. Que quem não tem diabetes e mesmo assim que não cicatriza, o que acontece? Então, daí também pode ser uma falta de informação do glucagon. Então, não é só a diabetes, né? É quando você tem esse efeito entre os hormônios, você não consegue fazer a biosinalização. Então, ele não consegue levar a informação e não tem os receptores adequados para a célula-alvo receber a informação que ela precisa cicatrizar. Então, isso acaba acontecendo porque uma célula não consegue passar a informação para outra para trazer a cicatrização. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo essa parte, antes da revisão da aula. Dali eu trago para vocês, assim, bem mais explicadinho essa questão, tá bom? Mas, realmente, quem tem problema de diabetes acaba não conseguindo fazer a cicatrização adequada e daí acaba também tendo esses problemas que tem que até amputar. Isso, Priscila, também é no ovário. Mas como ele é em menor quantidade, né, é mais progesterona, então daí por isso que não estava ali. Ele acaba marcando testosterona como fosse só masculino, mas é feminino também, mas uma concentração abaixo dos outros. Vamos ver aqui. Então, tá, jóia. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ir perguntando, mas eu vou, então, disponibilizar de novo esse slide lá no AVA. Eu tinha colocado ele lá, mas eu vou arrumar porque eu tinha colocado as vitaminas, uma palavrinha errada num dos slides. Eu já arrumei aqui e eu já coloco para vocês de novo no slide lá arrumadinho, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Gemile, levantou a mão? Foi sem querer, professor. Então tá bom. Qualquer coisa é só perguntarem, tá bom? Era isso por hoje. Quem tiver alguma dúvida pode ir conversando, senão a gente vai abordando. Então, próxima aula eu trago um pouquinho mais com relação a essa parte da cicatrização e diabetes para vocês e a gente vai fazer a revisão antes da prova. Daí a Gabi perguntou aqui, a pessoa que não cicatriza toma S para afinar o sangue, tem a ver? Sim, tem a ver porque assim, ó, quando a gente tem muita glicose no sangue, faz com que a pessoa ela tenha esse sangue, ela fica mais grosso. E o AS, ele faz com que o sangue fique mais fino, então consegue ele percorrer os vasos sanguíneos mais fácil. Quando a gente tem glicose, diabetes, tem muito açúcar no sangue, então o sangue fica mais grosso, com mais dificuldade de ir passando a corrente, né, na corrente sanguínea, e isso vai fazendo também com que haja alguns coágulos. Então, a pessoa tem dificuldade de cicatrização também, porque a corrente sanguínea não vai escoando assim de maneira adequada, porque o sangue está muito grosso. Então, ela toma S para o sangue ficar mais fino, né, que é justamente isso, dar uma afinada e daí conseguir com que a circulação funcione direitinho. Mas eu vou trazer um pouquinho mais para vocês disso na próxima aula, sobre diabetes e cicatrização, tá bom? Dali a gente faz também a revisão antes da prova, porque no dia 21 a gente não vai ter aula devido ao feriado. Tá bom? Então era isso por hoje.
Qualquer dúvida pode me perguntando, tá bom? Se não, quem quiser já pode aproveitar para sair para descansar.